Schönen guten Tag, mein Name ist Ralf. Ich bin Deutschlehrer bei IBL. Hoje eu trago um assunto interessante para vocês. Nossos verbos reflexivos e reflexiven Verben. Você sabe quando e como se usa esses verbos? Ainda não? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês. Então, nossos verbos reflexivos em alemão, eles expressam uma ação que é recebida pelo mesmo sujeito que a realiza. Em português, seriam verbos como lembrar-se ou alegrar-se. Então, esses verbos são sempre acompanhados de pronomes reflexivos. Porém, existem também esses verbos que, uma vez usam pronomes reflexivos e outra situação ele não utiliza. Então, se eu falo, por exemplo, do nosso verbo lavar, então eu posso dizer eu me lavo, então eu uso um pronome reflexivo, ich wasche mich, ou eu posso dizer ich wasche das Auto. Nesse caso, eu lavo o carro, eu não preciso usar o pronome reflexivo. Então, vamos dar uma olhada nesses pronomes reflexivos. Eles são acompanhados, muitos verbos são acompanhados por esses pronomes. E na sua maioria, eles correspondem como os nossos pronomes pessoais, no acusativo. Somente a terceira pessoa é diferente, que fica o sich. Então, vamos dar uma olhada nessas formas. No singular, nós temos a primeira pessoa, o mi, mich, mich. E na segunda pessoa, é dich. Terceira pessoa singular, o sich, quando eu me refiro a er, sie ou es. No plural, primeira pessoa é o uns. Segunda pessoa no plural é o euch, e de novo, na terceira pessoa plural, igualmente como no singular, a gente usa o sich. Então, dessa forma, então, eu posso dizer ich wasche mich, du wäschst dich, er ou sie wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch e sie waschen sich. Entretanto, pode acontecer que esses pronomes reflexivos aparecem no caso dativo. Isso acontece sempre quando há um complemento acusativo, ou seja, quando temos um objeto direto na frase. Então, muitos verbos, então, eles funcionam reflexivos apenas com os pronomes. Mas quando entra um complemento, então não tem mais esse pronome reflexivo e ele se torna normalmente no dativo para indicar a mim, a ele, a nós. Por isso, assim, esses pronomes reflexivos, eles mudam, na verdade, apenas na primeira e na segunda pessoa, no nosso caso, dativo. Você vai pensar, nossa, o que é isso? Mas é muito fácil. Vamos dar uma olhada. Então, nós temos aqui nossa tabela. Então, os pronomes ficam o mich, dich, sich, uns, euch e sich. E quando a gente falou entra um complemento, então eu tenho que usar a forma dativo, que seria o minha, o dia. Porém, o resto no dativo não existe uma forma específica, ele é igual. Então, na terceira pessoa, o sich, e pro wir e ihr a gente usa uns e euch. Vamos olhar uns exemplos, né? Então, nós temos aqui o verbo ich wasche mich, o verbo se vestir, du ziehst dich an,
O verbo pentear-se é o verbo kämmen. Então, se eu quero dizer ela está se penteando, sie kämmt sich. Essa forma reflexiva, como os pronomes reflexivos, mich, dich, sich, ele só funciona quando não tem complemento na frase. Então, se eu quero dizer eu lavo as mãos, eu lavo a cabeça, então essa frase não é mais reflexiva. Então fica ich wasche die Hände. A frase já estaria correta. Eu lavo as mãos, ich wasche die Hände. Porém, o alemão normalmente que é muito detalhista, então a língua indica a quem você lava as mãos, a mim mesmo. Então eu uso o pronome no dativo. Então, ich wasche mir die Hände. O verbo anziehen, se eu acrescento essa frase, eu visto uma jaqueta, então du ziehst die Jacke an. Para deixar exatamente claro que você veste assim mesmo a jaqueta, a gente acrescenta aqui também o pronome no dativo. Du ziehst dir die Jacke an. E no nosso terceiro verbo, nosso exemplo é o sich kämmen. Se eu acrescento um complemento, então eu falo sie kämmt die Haare. Mas como ela não penteia o cabelo de uma outra pessoa, então eu deixo claro e falo sie kämmt sich die Haare. Ela está se penteando os cabelos a si mesmo. E a forma sich, não existe uma forma específica para o dativo. Você entendeu? Então nós temos uma forma reflexiva sem complemento. Quando nessa frase, utilizando esse verbo, entra um complemento, o pronome reflexivo, que tem a mesma forma do acusativo, o mich, dich, ele se torna dativo aí para dizer a mim, a ela. Então fica mir, dir e o sich. Dá para entender? Ok. Então temos também o caso que em algumas citações eu quero expressar uma ação que acontece mútua, né? Então a gente está falando então de uma reciprocidade. Então se eu falo, por exemplo, eles se amam, quer dizer um está amando o outro, eles estão se amando mutuamente. Então eu falo sie lieben sich. Ou se eu falo die Männer schlagen sich. Então os homens estão trocando socos um com o outro. Então eu falo o verbo schlagen, o verbo bater. Então die Männer schlagen sich. Ou da mesma forma o nosso verbo encontrar, o verbo treffen. Então, se eu quero dizer, meus amigos, eles se encontram. Um amigo se encontra com outro amigo. Então, eu uso ele dessa forma recíproco. Então, meine Freunde treffen sich heute. Mas isso é igualmente como em português também. Mas nós temos em alemão alguns verbos que não existem e vice-versa em português. Um exemplo, por exemplo, é o nosso verbo agradecer, que em alemão é o verbo bedanken. É um verbo que é reflexivo, mas em português não faz muito sentido. Então, se eu quero dizer em alemão, eu agradeço pelo seu presente, então eu falo, ich bedanke mich für dein Geschenk. Ok? Aqui também é importante de dizer que nós temos em alemão também
o verbo agradecer, sendo não é reflexivo, mas então ele é apenas o danken. E como verbo danken, ele utiliza sempre o dativo. Então, para dizer eu te agradeço, então eu posso dizer ich danke dir. Mas esse verbo bedanken é usado da mesma forma, mas um pouquinho diferente, tem que usar ele reflexivo. Por outro lado, eu tenho o verbo levantar, que em português é um verbo reflexivo, né? Levantar-se. Porém, em alemão não é reflexivo, né? Então, aqui eu falo para dizer, eu me levanto às 7 horas todos os dias. Então, eu falo em alemão, ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. Ok? Você entendeu os nossos pronomes reflexivos? Então, tschüss, bis bald.